Semana passada a gente conversou sobre José no Egito, conversando com o faraó. O faraó diante de um problema que ele precisava resolver e de repente ele tem uma solução que aparece de fora do problema. Ele tenta buscar a solução nos magos, nos sábios do Egito, e de repente quem dá a solução para ele é um copeiro, que fala de um jovem hebreu que estava preso há algum tempo, e esse jovem hebreu José que vem e ajuda o faraó a redimensionar aquilo que ele estava vivendo. E às vezes é assim com a gente na nossa vida. A gente está vivendo um problema, a gente está vivendo uma situação muito complicada e a gente insiste em fazer as coisas do mesmo jeito que a gente sempre fez, né? A gente insiste em continuar com as mesmas atitudes e não muda, não adianta, isso não resolve o problema. O que a gente precisa fazer é alguma coisa fora do que a gente sempre faz. A gente precisa buscar 2 pontos fora da caixa para poder resolver os nossos problemas. Hoje, a gente vai conversar sobre esse tema, ou esse desafio, né? Reorganize suas prioridades. E olha, eu quero dizer para vocês que eu fiz um teste uma vez, há uns 5 anos atrás, um ano depois que eu já estava aqui nessa comunidade, eu fiz um teste, esses testes vocacionais, esses testes de personalidade que alguns de vocês conhecem, teste de competência, DISC, o QAT, e uma das coisas que foi complicada para mim no teste, que apontou, é que eu não sou uma pessoa que valorizo o pensar e planejar. Eu sou uma pessoa que sou muito sentimento. Então eles fizeram uma recomendação para mim: Fernando, olha, você precisa trabalhar mais o pensar, o elaborar, o planejar na sua vida. Você precisa aprender a lidar com as suas prioridades, que senão você vai ser engolido. Tudo bem que isso não acontece aqui na comunidade com ninguém. Todo mundo aqui é organizadinho, né? Tem as prioridades muito bem definidas. Tenho certeza que vocês entraram em 2016 certos de para onde vocês queriam ir. Beleza? É isso mesmo? Então tá bom. Reorganize as suas prioridades. Esse negócio tem muito a ver com essa imagem aqui, ó. O que essa imagem parece para vocês? Uma árvore morta, um graveto enfincado na terra ou na neve. Árvores em países onde o inverno é muito rigoroso, quando elas percebem o inverno, é isso que acontece com elas. Só que isso não é morte. Parece morte, mas não é morte. Sabe o que é isso? Ao perceberem a chegada do inverno, estas árvores fizeram algumas opções. Abriram mão de seus frutos, de suas flores e folhas, para reter toda a energia do caule. Elas reorganizaram as suas prioridades. E se árvores que não têm consciência, que não têm inteligência fazem isso, por que nós, seres humanos, que temos inteligência e consciência, temos uma dificuldade tremenda para fazer isso? Você lembra do que Eclesiastes ensina para a gente? Ele fala que para tudo há uma ocasião certa, há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. E a poesia vai continuando dizendo o seguinte, que tem tempo de você abraçar, mas tem tempo também de você desistir, se afastar. Existe tempo de você trabalhar intensamente, duramente, mas existe também tempo de você recuar um pouco e ficar mais com a família, cuidar mais daqueles que estão ao seu redor. Tempo de o marido cuidar das suas esposas, mas tem tempo também de esposas cuidar dos seus maridos. Existe um tempo na nossa vida em que os nossos pais se dedicam intensamente para cuidar da gente, nossos avós, nossos tios, seja lá quem criou você. Mas vai chegar um momento que eu e você vamos ter que fazer, sabe o quê? Voltar para aqueles que nos criaram e cuidar deles. Então existe tempo na nossa vida para tudo. E se a gente está vivendo e tendo que perceber qual é esse tempo, a gente precisa ter as nossas vidas organizadas. Você pode decidir se você vai viver a sua vida de 2 maneiras. Você pode viver ela de maneira superficial e dispersa, e é a maneira que a nossa cultura vive. Você está aqui, por exemplo, hoje seu celular está vibrando no bolso. Tem gente te mandando no WhatsApp, você é doido para ver o que está no WhatsApp, você é doido para ver se alguém curtiu aquela foto que você colocou no Facebook. A gente não consegue parar para se concentrar em nada, vocês já viram? Já perceberam que a gente não consegue se aprofundar em nada? A gente não se aprofunda em relacionamentos, a gente não fica no emprego mais por anos, a gente não fica com a mesma pessoa por anos. Nós temos uma dificuldade tremenda como pessoa, como seres humanos, de se aprofundar nas coisas que a gente faz, nas nossas relações.
E isso faz com que a gente nunca consiga prestar atenção em nada. Vivemos de maneira dispersa e superficial. E isso talvez, gente, eu acho que é a principal razão pela qual a gente não aprende com as árvores. Que diante do tempo, elas reorganizam as suas prioridades, inclusive com mais sabedoria do que o ser humano. Mas você pode também viver a sua vida de forma consciente e atenta. Eclesiastes vai falar que a gente tem um tempo certo para tudo debaixo do céu. A pergunta é, você tem sensibilidade para qual é o tempo da sua vida hoje? Para quê? Qual é o tempo, qual é a agenda de Deus para você? Deus está te convidando nesse dia, nesse momento, hoje, 2016, para quê? Você já parou para pensar nisso? Qual que é a agenda dele para você? Se você sabe qual é a agenda de Deus para você, se você sabe para quê, qual que é o tempo dele na sua vida, você vai ter que reorganizar as suas prioridades. Porque quando a gente vive de maneira consciente e atenta, isso naturalmente conduz a gente a organizar as nossas prioridades. É isso que acontece com o faraó. O faraó está dentro de um problema, acha que ele precisa resolver esse problema, e agora vão ter 14 anos de de vida diferente. Ele tem 7 anos de fartura e depois mais 7 anos de fome. Isso vai demandar dele o quê? Organização. Ele vai precisar rever muita coisa, muita estrutura do que ele faz vai precisar ser revisto. E aí o jovem José faz algumas observações para ele, né? O jovem José chega diante de Faraó e fala assim, Faraó, então já que é o seguinte, já que você sabe que vai ter 7 anos de fartura e depois mais 7 anos de fome, 7 anos de vacas gordas e 7 anos de vacas magras, então é o seguinte, olha, procure o Faraó um homem criterioso e sábio e ponha esse homem no comando da terra do Egito. O Faraó também deve estabelecer supervisores que vão recolher 1/5 da colheita do Egito durante os 7 anos de fartura. Esse pessoal vai recolher o que eles puderem nos anos bons que virão, vão fazer estoques de trigo que, sob o controle do faraó, vão ser armazenados na cidade. Esses estoques, ou esse estoque, servirá de reserva para os 7 anos de fome que virão sobre o Egito, para que a terra não seja arrasada pela fome. Quando a gente está reorganizando as nossas prioridades, nós temos que definir qual vai ser a nossa fonte de orientação. Primeira coisa, o que você vai escutar? Os sábios do Egito, os magos do Egito ou os conselhos de Deus? O faraó tem 7 anos de desafio e 7 anos mais desafiadores ainda pela frente. Este é o momento da vida de Faraó. A primeira coisa que esse cara precisa saber é o seguinte, quem que ele vai ouvir? Da onde virão os conselhos que vão ajudar ele a atravessar esse momento de crise? Olha o que José diz para ele, procure o faraó, um homem criterioso e sábio. Porque parece que no meio dos conselheiros dele, não tem um cara criterioso e sábio. Parece que nos meios dos sábios e dos magos do Egito não tem gente sábia. Assim como nos nossos tempos também, se você procurar nos magos e sábios do nosso tempo, você não vai achar sabedoria. Você não vai achar sabedoria na mídia, naquilo que a mídia te induz, na maneira como ela vai te conduzindo e te levando a fazer algumas coisas e a viver a sua vida. Nos filmes de Hollywood, esquece, pode ser muito legal algumas coisas, mas o padrão ali não é suficiente para te dar sabedoria para passar tempos de vacas magras. Vacas magras, não vacas magras. O que José está falando para Faraó? Faraó, se você vai atravessar um tempo de dificuldade, você precisa de um cara que te aconselha com sabedoria e critério. O que é um homem criterioso e sábio, gente? Olha só, o Salmo 37 fala para a gente um pouco disso. Ele fala que a boca do justo profere sabedoria e a sua língua fala conforme a justiça. Nós precisamos ter como fonte de conselhos para nós, de sabedoria, gente comprometida em viver com a justiça no seu dia a dia, na sua vida diária. Interessante que algumas pessoas gostam de escolher gente para ouvir e apenas falam o que elas querem ouvir. É aquilo que é mais confortável. Mas se você escolher alguém que é justo, que tem compromisso com a justiça na sua vida, quando essa pessoa for te dar um conselho, ela vai ter coragem de falar para você, mesmo aquilo que talvez você não queira ouvir. Mesmo aquilo que talvez vai te confrontar e vai te desestabilizar. Quem não é justo
tem a tendência de tentar cativar aquele que está se aconselhando com ele, com palavras belas, passando a mão na cabeça, falando só coisas positivas que alegram o coração. Mas só o homem justo pode aconselhar eu e você. Só a mulher justa pode aconselhar eu e você, sem parcialidade, falando para a gente o que nós precisamos ouvir, e não necessariamente o que nós queremos. Se você está procurando sabedoria na vida, você tem que procurar alguém comprometido com a justiça. Se você procurar alguém comprometido com os valores dos sábios e magos do Egito, se você procurar alguém comprometido com a sabedoria da nossa sociedade, você não vai ter sabedoria, você vai ter insensatez. A língua do sábio fala conforme a justiça, porque ele é comprometido com ser justo. Mas também, sabe o que ele faz? Ele traz no coração a lei do seu Deus. Além de alguém justo para te aconselhar, é preciso que você se aconselhe com alguém que tenha no coração um compromisso inegociável com os valores de Deus, com os valores da palavra de Deus, senão você está enrolado. Se você busca o conselho de um pastor dentro dessa igreja, se você busca o conselho de uma pessoa, de um líder, de alguém que frequenta a igreja todo domingo, só que na prática essa pessoa vive conforme os conselhos do mundo, você está enrolado. Então você precisa de alguém que vive na sua vida, no dia a dia, um comprometimento com Deus. E aí o José vai falar para ele, de um homem criterioso e sábio, de Salmo 37, ele vai dizer justamente para a gente o seguinte: olha, procura o homem justo, ele é alguém que fala conforme a justiça, que ele é comprometido com os valores de Deus e nunca pisa em falso. Sabe o que é não pisar em falso? Não quer dizer que o cabra nunca erra, porque não tem gente assim. A pessoa, por mais sábia que ela seja, ela sempre erra, ela sempre pisa na bola de alguma coisa. No entanto, uma pessoa para te aconselhar é uma pessoa que não comete erros infantis, erros grotescos. Essa expressão, nunca pisará em falso, ela tem a ver com alguém que não comete erros grosseiros, básicos. Elas pisam na bola, mas elas não pisam na bola em coisas que elas já deveriam ter amadurecido. Não sei se você consegue olhar para a sua vida e ver que a gente às vezes cai nos erros que não era mais para a gente estar caindo. A gente já aprendeu, a gente já caiu várias vezes ali, a gente ainda continua insistindo. Porque como é que você vai buscar, por exemplo, conselho sobre como educar os seus filhos com alguém que não consegue educar os seus filhos? Alguém que está em crise direta na criação dos seus filhos, não é complicado? Como é que você vai buscar auxílio, conselho sobre como lidar com o seu dinheiro com alguém que está atolado no crédito rotativo do cartão de crédito, o limite está comendo o salário dele todo mês, e ele está devendo para Deus e o mundo, pedindo dinheiro para todo mundo? Como é que essa pessoa vai te aconselhar a lidar com o seu dinheiro? Como é que você vai pedir conselho sobre casamento com alguém que está à beira do divórcio? Percebe como que o conselheiro, ele não pode cair em erros grosseiros? Ele precisa aprender a ter maturidade para poder aconselhar a gente. E o que José está falando para Faraó, você precisa de um cara para resolver o teu problema que seja criterioso e sábio, um cara que vive de maneira justa, um cara comprometido com os valores de Deus e um cara que não comete erros infantis. Mas a gente gosta de assumir alguns erros. Nessa busca de orientação, a gente tem essa mania de querer ouvir tão somente a nós mesmos. Quem de nós aqui que passando por momentos difíceis e se fechou, dizendo assim: só eu sei o que eu estou passando, né? Eu sei onde meu calo está apertando, quem de vocês é capaz de me falar alguma coisa? Você não sabe, você já viveu o que eu estou vivendo? Essa autossuficiência, essa arrogância que fecha o nosso coração para pessoas com sabedoria nos acudir, Deus nos mandando pessoas para nos tirar da lama, e a gente, com essa arrogância, achando que a gente consegue dar conta. É comum em tempos de vacas magras a pressão aumentar, gente, e o problema fica muito difícil. É comum a gente ter desestabilidade conjugal, é comum a gente ter dificuldades financeiras para lidar com o nosso dinheiro, a gente descontrola às vezes e a gente não consegue retomar de novo o rumo das coisas. É normal na empresa a gente passar por dificuldades, profissionalmente falando, a gente entrar numa crise com os filhos. Os filhos vão crescendo, ou pequenos, ou grandes, eles dão problemas, eles nos desafiam à maturidade. Mas existem pessoas que nesses momentos, ao invés delas se moverem na direção de gente sábia,
e criteriosa e dizer, me ajuda, me ensina, ela se fecha, não se abre com ninguém e pior, não escuta ninguém. Só escuta, sabe a quem? A ela mesma. Mas também a gente tem essa mania de querer ouvir quem diz apenas o que a gente quer ouvir. E isso acontece muito na igreja. Sabe, a pessoa vem conversar comigo, eu abro o vídeo para ela e falo, ó, fulano, então é assim que você tem que fazer, tá. Aí a pessoa sai daqui, sabe o que ela faz? Ela manda um WhatsApp pro Jay. Assim, Jay, já que a gente pode trocar uma ideia? O Jay não sabe que ela conversou comigo ainda. Mas eu falei alguma coisa que ela não queria ouvir. Então ela vai tentar com o Jay, vai ver se o Jay fala uma coisa diferente. Aí o Jay abre o vídeo para ela, fala a mesma coisa que eu falei e tal. Não satisfeita ainda, ela sai e manda um WhatsApp pro Josiel. Aí, Josiel, eu acho que esses dois pastores não sabem de nada, né? Então, será que você pode me dar um conselho, Josiel? Aí fala com o Josiel. Aí a pessoa ouve o Josiel a mesma coisa que ela ouviu de mim do dia. Ela vai procurar o Crasso. E aí, se o Crasso falar alguma coisa, sabe o que ela faz? Ela vai procurar pastor de outra igreja. Até ela achar alguém que fale aquilo que vai deixar ela nas alturas. Até ela achar alguém que converse com ela sem falar a verdade para ela. Então, na busca por sabedoria, eu e você precisamos ficar atentos. Porque senão a gente não consegue reorganizar as nossas prioridades. Se você quer botar ordem na sua vida, você precisa de conselho. Se você não buscar no lugar certo esse conselho, você não vai conseguir reorganizar as suas prioridades. Agora, o segundo conselho que José dá para Faraó, e esse eu acho fantástico, é o seguinte: Faraó, você vai ter que reorganizar o teu reino todo. Então faça uma distinção, Faraó, entre o estratégico e o operacional. O que é isso? Olha o conselho que ele dá para Faraó. Faraó, você também tem que estabelecer supervisores para recolher um quinto da colheita do Egito durante os 7 anos. Pensa bem, Faraó é o líder daquela nação. O Faraó não tinha que sair correndo pelo Egito, recolhendo um quinto das coisas. O Faraó não tinha que sair supervisionando as coisas. Ele tinha que fazer uma escolha, se ele ia ser um cara que ia atuar numa posição estratégica ou operacional. E é claro, como líder da nação, ele precisa estar numa área estratégica. Ele precisa definir o que vai ser feito, quem vai fazer, os supervisores vão fazer o quê? Vão recolher um quinto da colheita e vou dar um prazo, você vai dar um prazo para eles. Você tem que fazer isso por 7 anos. Ao invés dele sair esbaforindo por aí, tentando resolver o problema no peito. E o que aqueles que estão na área operacional devem fazer? Vocês vão recolher o que puderem, vão fazer estoques, sob o controle de Faraó nas cidades. Embora Faraó não estivesse presente fisicamente em todas as cidades, ele estaria presente em todas as cidades. Porque ele estaria liderando estrategicamente algumas pessoas. Isso é liderança estratégica. Agora, quando uma organização, uma igreja, uma empresa, quando uma família tem um líder que não sabe distinguir quando ele tem que trabalhar na área estratégica, quando ele tem que trabalhar na área operacional, ele mete a sua vida num caos. Porque, Fernando, é um momento complicado da gente fazer as coisas. Sabe, eu tenho que me distorcer todo eu tenho que me desdobrar todo para fazer algumas coisas. Por exemplo, um dos erros que a gente comete quando a gente não faz a distinção entre o estratégico e o operacional é que a gente migra para a ação sem planejar. O que é isso? Fernando, eu estou com um problema financeiro muito complicado, minha vida está difícil. E aí sabe o que o camarada faz? O camarada sai vendendo tudo desordenadamente. Ele pega o seu carro, queima lá no LX. Ele pega os seus móveis, ele queima no Mercado Livre. Ele sai vendendo tudo como se isso fosse resolver o problema dele. E aí, como ele não planejou, como ele não avaliou, de repente ele se dá conta: puxa, o que eu fiz? E agora? Como é que eu vou fazer? Eu precisava do carro, eu precisava daqueles móveis que eu vendi, e eu vendia a preço de banana. O camarada está com um problema no trabalho, ele está insatisfeito, eu não quero mais trabalhar nesse negócio, eu não quero mais fazer isso. Aí ele vai lá na segunda-feira e pede a conta: por favor, me demite, vai embora. Aí quando ele chega em casa, ele fala assim: puxa, mas e agora? Como é que eu vou fazer para pagar o aluguel? Como é que eu vou fazer para pagar aquela prestação? Como é que eu vou fazer para pagar as contas das crianças? Gente que esbaforidamente, impulsivamente não planejam e sai arrastando no peito tudo.
Como se fosse possível a gente resolver os problemas nossos assim. Não, deixa comigo, vamos que vamos, deixa que eu seguro essa onda. Não dá. Se a gente não souber qual é a posição, porque tem momentos de vida que a gente não tem que sair fazendo as coisas. A gente precisa dar 2 passos atrás, avaliar nossa situação, ponderar, fazer os planos e ser fiéis a esses planos. Gente, as árvores fazem isso. Né? Chega o inverno, elas dão 2 passos atrás, concentram a sua energia no caule para elas ficarem bem. E quando vem a primavera, elas florescem de novo. O problema é que a gente não tem coragem de dar esses 2 passos atrás, muitas vezes. A gente quer continuar no mesmo ritmo, saindo e levando tudo com a gente. A gente abandona muitas vezes a nossa função estratégica, que é importante, para a gente ser consumido. Sabe pelo quê? Pelo operacional. Eu vou explicar isso para vocês. Tem pais que falam assim: não, eu preciso dar uma boa condição para minha família, então eu vou sair trabalhando que nem um louco. Aí eu vou trabalhar às 6, depois eu pego um emprego das 7 à meia-noite e volto para casa, então eu durmo da meia-noite às 5, e aí desse jeito eu vou conseguir dar uma condição de vida melhor para minha família. Sabe o que isso faz com a pessoa? Deixa a pessoa exausta, fisicamente e emocionalmente. E aí 3 anos depois, a pessoa olha para trás e fala assim: será que os meus filhos realmente estão tendo uma vida melhor? Será que a minha família realmente está tendo uma vida melhor depois de todo esse esforço que eu venho fazendo? Esse negócio da gente pegar as nossas urgências e achar que a gente pode se esgotar fisicamente em cima delas, com a desculpa de dar uma vida melhor, isso é abandonar nossa função de pensar, de planejar e ser consumido pela ação. Alguns de vocês conhecem essa matriz da boa gestão, talvez, que ela é citada no livro 7 Hábitos de Pessoas Altamente Eficientes, escrito por Stephen Covey. É Covey mesmo, gente, o nome dele. É Covey de verdura e tudo mais. E ele atribuiu esses hábitos ao Dwight Eisenhower, ex-presidente dos Estados Unidos. E a matriz da boa gestão do tempo e dos esforços, ela fala o seguinte: que diante de toda a responsabilidade, toda tarefa, demanda, tudo aquilo que vem para a sua mão para você fazer, nós precisamos fazer 2 perguntas. Primeiro é o seguinte: quão importante é isso? E depois perguntar quão urgente é isso. O nosso grande problema é que a nossa matriz, a gente usa de outro jeito. A gente sempre pergunta primeiro quão urgente é isso. E aí a gente decide se a gente vai fazer ou não. Vocês já perceberam que a gente é guiado, é direcionado o tempo todo, não pela pergunta de se isso é importante. A pergunta que a gente sempre faz primeiro é se isso é urgente. Só que a segunda pergunta nos consome. Porque a gente só responde essa pergunta: se isso é urgente? É, e a gente vai entrando, e isso vai consumindo a nossa vida, e a gente não pensa naquilo que é essencial. Dwight Eisenhower, ele organizava a sua vida à luz dessas perguntas. Eu vou ilustrar isso para vocês um pouquinho, usando esses quadrantes. Vocês estão vendo aqui que tem um nível de importância, que é a lateral, e embaixo o nível de urgência. Quanto mais para lá estiverem as suas atividades, mais urgente. Quanto mais para cá, elas são menos urgentes e menos importantes. Quanto mais em cima, elas são mais importantes e mais urgentes. Esse quadrante vinho aqui, ele diz o seguinte: nas nossas vidas, a gente decide o que nós vamos fazer dependendo de alguns critérios. Por exemplo, os incêndios e crises que emergem na nossa vida, eles precisam ser feitos como? Imediatamente. Tem tarefas, tem demandas que você não tem como esperar. Seu filho está com 40 graus de febre, você não tem como falar para o seu chefe assim: peraí, meu filho está... eu vou aguentar mais 5 minutos aqui, se ele piorar, daí eu vou. Não. Chefe, estou saindo fora, não importa que esse contrato é o melhor dos últimos 15 anos da empresa, eu preciso ir embora. Isso é urgente, isso é imediato. Não dá para você falar para o seu filho assim: deixa eu esperar acabar de assistir o Star Wars aqui, daí depois eu vou levar. Não! Existem coisas na nossa vida que são imediatas. Você não tem como ponderar a possibilidade de esperar. É urgente, é agora. Agora tem outras coisas, tem outras demandas da nossa vida
que na verdade elas não são tão importantes, mas elas são urgentes. São interrupções, solicitações, demandas dos outros, geralmente. Aí aqui nesse momento, que nós somos assaltados e consumidos por coisas que são urgentes, mas não são importantes. Via de regra, coisas assim nos são trazidas por outras pessoas, que mandam um e-mail para a gente, que mandam um WhatsApp para a gente, que mandam uma mensagem no Facebook, pessoas que batem na porta, né, e falam assim, oi, você dá uma licença para mim? Você pode me dar só um minutinho? E quem dera se fosse só um minutinho. Porque muitas vezes gente que fala isso, eles vão trazer para mim e para você uma demanda que vai bagunçar a nossa vida e vai desorganizar e desestruturar tudo. Aquele um minutinho talvez vai virar um mês, uma semana, e você vai ficar lá depois pensando, puxa, por que eu deixei aquele um minutinho entrar na minha vida? Nesse quadrante verde, as pessoas trazem para a gente coisas que são importantes para elas. E elas acham que são urgentes para nós, importantes para nós. Mas na verdade são coisas importantes para elas. E a gente não tem noção, na nossa própria vida, do que é importante. Por isso a gente vive sendo consumido por aquilo que é importante para os outros. A agenda de outros sempre está nos consumindo. Eu não estou dizendo que a gente não precisa ajudar os outros. Mas às vezes na reorganização das nossas prioridades nós precisamos rever. Se nós estamos dando para outros a importância devida, ou se nós estamos sempre apagando incêndio de outras pessoas. E se você vive apagando incêndio de outras pessoas, você vai ser consumido. Chefes de famílias, chefes de empresas, líderes, mães na relação. Olha, mães que não sabem, presta atenção nisso, mães que não sabem distinguir o que é importante, o que é urgente, são consumidas, dilaceradas pelas urgências e demandas dos seus filhos. Porque elas não sabem dizer não para eles. Elas aceitam tudo. Maridos que não sabem o que é urgente, o que é importante, são consumidos, sequestrados pelas demandas das suas esposas e vice-versa também. Quadrante rosa são as distrações. Diferente de lazer, tá? Não é lazer, é distração. É aquela viajada na internet, no meio do expediente de trabalho que nunca ninguém aqui fez. Mas vocês podem falar para os seus amigos sobre isso. Aquela viajada no meio do expediente, que você fala assim, deixa eu ver como é que está o tempo hoje. Você vai chover, você não vai? Vou entrar lá para ver. Aí de repente você vê uma notícia, aí você, pô, que interessante, eu vou ler, aí você começa a ler, já puxa outra, aí de repente você fala assim, puxa, preciso mandar isso aqui para fulano, já copia o link, já entra no Facebook, aí já começa a olhar o feed de notícias, aí manda para o outro, aí já começa a ver a vida do outro, fala assim, essa foto aqui, fulano casou de novo, nossa, acabou de namorar, essa pessoa viajou, mas como é que ela viajou? Ela não tinha dinheiro, ela foi mandada embora, e aí como é que, né? E aí lá se foram 2 horas para o ralo da sua existência, né? 2 horas eu estou sendo assim, bem gente boa, né, meu? 2 horas foram embora assim, sem você imaginar, distraiu você. Gente, o nosso problema, sabe qual que é? Na má administração do nosso tempo, é que a nossa agenda geralmente está concentrada naqueles 2 quadrantes lá, o vinho e o verde. E a gente vai sendo engolido pela demanda dos outros e pelas nossas demandas também, sem distinguir o que é importante e o que é urgente. Agora, como o que é urgente nos cansa demais, nos desgasta, o nosso corpo manda uma mensagem para o nosso cérebro dizendo o seguinte: você bem que merecia um descanso, você está tão cansado, olha só, você está trabalhando que nem um doido, você está apagando incêndio de todo mundo toda hora. Por que você não entra na internet? Para você dar uma olhadinha, para você relaxar. Aliás, você merece. Hoje é folga, amanhã você não dorme até meio-dia e deixa de fazer todas as coisas que você tinha que fazer. E aí a gente vai se entrando nas distrações e a gente se perde na vida. E
aí sabe o que vai se instalando na nossa vida? O que Dwight Eisenhower chama de triângulo do caos. Não da caos, comunidade Aliança Lagoas, mas o triângulo do caos, onde eu e você nos encontramos muitas vezes deprimidos, desesperados, emocional desequilibrado, crises existenciais, desconfiança, choro compulsivo. Sabe por quê? Porque a gente não planeja a nossa vida. A gente não sabe para onde a gente está indo. E quando a gente sabe para onde a gente está indo, a gente não sabe como a gente vai. Aí a gente precisa de planos e estratégias. Você pode olhar e falar assim: Fernando, você está falando uma coisa muito corporativa, isso é uma palestra motivacional para empresas e tal. Deixa eu falar um negócio para você, querido. Lembra da sua vovozinha? Aquela senhorinha de 80 anos, baixinha, desse tamanho, que não terminou a quarta série? Como é que ela conseguia lidar com tantos filhos? E com um marido que muitas vezes era um truculento, um Shrek ao quadrado. E com o dinheiro que ela ganhava. E ela fazia muito mais do que eu e você fazemos hoje. Dava de 10 a 0 em nós. Sabe, hoje você ganha, eu diria talvez umas 10 vezes mais no mínimo do que os seus pais ganhavam. Sem pestanejar. Se eu for para os seus avós, eu vou para umas 20 vezes. Mas seus avós criaram muito mais filhos do que eu e você. E você reclama que você não consegue dar conta de um, de dois. Quando fala no terceiro, tem gente que se arrepia. Hã? Você não pode ir na câmera depois, tem que falar pro Jota esse segura o Nilo que eu dei aqui, não pode ir no YouTube. Deixa eu dar um tempinho aqui para ele fazer um corte na câmera. Você acha que a sua vovozinha fez curso de planejamento? Você acha que ela fez curso de estratégia? Tudo bem, é uma linguagem corporativa, talvez, de guerra. Mas isso é fundamental para eu e você termos qualidade de vida, o mínimo. Porque quando você tem plano e estratégia, você define o que é urgente e o que é importante. Você não fica sendo consumido pelo que é urgente. Quando você sabe o que você tem que fazer, você prevê como você vai fazer as coisas. Você percebe que algo talvez é importante, mas não é urgente. Você pode delegar isso para alguém. Pintam algumas demandas na sua vida e você pode perguntar: isso é importante? Ah, é importante, mas é urgente. Não, não é. Então, se não é urgente, eu posso pedir para um outro fulano fazer. Você pode até planejar, inclusive, o seu momento de lazer, sem ser esse de ficar viajando na internet vendo besteira. Quando você tem planos, você pode dizer no final do ano: eu vou pegar minha família e a gente vai viajar, a gente vai descansar 15 dias, 10 dias. Agora tem gente que passa ano após ano, 13º, nem passa pelo bolso da pessoa, porque a pessoa já comprometeu ele em abril. E é 2, 3, 4, 5, 6, 7 anos e não tira férias. E isso vira até um jargão. Eu estou há 7 anos sem férias. Está 7 anos sem férias porque você não planeja a sua vida. A gente que falava assim para mim: Fernando, não acho que o pastor devia tirar férias. Não, eu falei assim: o problema é seu, cara, eu tiro férias. Se você não está tirando férias, eu estou tirando. Ai, que absurdo, você fica na segunda-feira de folga. Claro, eu estou trabalhando no domingo, eu preguei hoje de manhã. Eu estou pregando hoje à noite. Se você não tira uma folga, o problema é seu. Eu não quero morrer, eu não quero ser consumido por esse trabalho, por esse ativismo. Percebe que as pessoas querem colocar sobre nós demandas delas? E se você não tem planos na sua vida, você não consegue fazer isso. E aí a gente acaba sendo maus mordomos, inclusive, de coisas muito simples. A gente não para analisar, ponderar e avaliar aquilo que Deus colocou na nossa mão. Deus colocou recursos financeiros na nossa mão. A gente vai ver. Mas Ele colocou não é para nós. Ele nos deu tempo.
Ele nos deu habilidades, e a gente está administrando que nem um tolo. Jesus ensina isso para a gente em Marcos. Quando ele se levanta de madrugada, estava escuro ainda. Ele levanta-se, sai de casa e vai para um lugar deserto, aonde ele fica orando. Nessa primeira frase, o que vocês acham que era importante para Jesus? Orar. Qual que é a prioridade dele aqui? Orar. Jesus achava que orar era uma coisa importante. Passar tempo com Deus. Mas é interessante que Jesus era o próprio Deus, o próprio Filho de Deus. E ele achava importante passar tempo com o Pai. Por que nós, que não somos o Filho unigênito de Deus, achamos que nós não precisamos passar tempo com Deus? Mas Fernanda, não dá, a semana é muito corrida, eu levanto, já vou para o trabalho e tal. Mas sabe por quê? É porque você fica na cama até as 7 da manhã, 7h30, aí você levanta, tem que trabalhar em Belo Horizonte. Por que você não levanta às 5, 5h30? Isso é importante para você? Gasta meia hora com Deus. Faz que nem o Josiel, né, Josiel? 4h30 da manhã, o relógio dele já biológico dele, ele acorda sem despertador, 4h30 já pum. E ele vai passar tempo com Deus. O que a gente acha que é importante, a gente faz. A gente fala, não, isso é importante, aquilo é importante, mas vamos ver na nossa agenda, na nossa prática, o que nós consideramos importante. E vai dando uma olhada aqui, ó. Simão e os seus companheiros foram procurá-lo, e ao encontrá-lo disseram o seguinte: ô Jesus, o que você está fazendo aqui? Olha, já está na hora, está todo mundo te procurando. Olha, está cheio de e-mail solicitando você lá, está cheio de doente chegando para ser curado, gente endemoniada caindo, estribuchando na praça. Muita gente veio para você, e você aqui orando, Jesus. Vamos, Jesus, está todo mundo procurando você. Gente, se Jesus não sabe qual é o plano dele, a estratégia, se ele não tem bem definido quais que são as prioridades dele, sabe o que acontece? Ele seria engolido pela agenda de Pedro. Que Pedro tenta jogar sobre Jesus uma coisa que é dele, que ele acha que é importante. Mas Jesus fala o seguinte: calma lá, Pedro, vamos devagar, rapaz. A gente nem vai voltar para lá, né? Mas esse pessoal que chegou aí para ser curado, nem não precisa falar lá para eles, a gente vai para um outro lugar, para povoados vizinhos, para que também lá eu pregue, porque foi para isso que eu vim. Jesus não se curva diante da agenda de Pedro, ele sabe para onde ele tem que ir. E sabe o que é legal? Então ele percorreu toda a Galileia, pregando nas sinagogas e expulsando os demônios. Ele foi e fez o que ele tinha que fazer. Pedro achou que ele tinha que fazer lá, mas ele falou: não vou fazer lá, eu vou fazer isso em outro lugar. Ele sabia para onde ia. Não é um bom exemplo como que Jesus reorganiza as suas prioridades? E ele deixa muito claro o que é importante na vida dele. E como que ele procura responder às demandas do dia a dia, não a partir do grito, mas a partir daquilo que ele sabe que é prioridade. Por causa daquilo que ele ouve de Deus. Porque tem alguns de nós que vivem no grito, apagando incêndio. A gente quer ser bombeiro muitas vezes, porque a gente só sabe ficar apagando incêndio, resolvendo problema. As pessoas gritam lá, ei, e você corre lá, aqui, e você corre para lá, aqui, e você corre. Gente, você vai morrer. Você não vai chegar aonde você tem que chegar. Você não vai conseguir dar conta das suas coisas. Olha o último conselho que José dá para Faraó. Faraó, não vamos perder o propósito principal desse negócio, porque são 14 anos de projeto, certo? 7 de fome, de fartura, e 7 de fome. Então a tendência do camarada começar aqui e terminar daqui 13 anos, totalmente diferente do que ele começou a fazer, é muito grande. Então ele fala: olha, esse estoque servirá de reserva para 7 anos de fome que virão sobre o Egito, para que a terra não seja arrasada pela fome. Gente, toda a reestruturação de Faraó, todo o pessoal dele, a vida do Faraó, tinha um propósito ali. Qual que era o propósito? O Faraó ficar mais poderoso, o Egito se estabelecer? Não. O propósito desse projeto todo era o quê? Que a terra do Egito fosse poupada da fome, no momento de vacas magras. Mas sabe o que acontece com a gente muitas vezes? A gente começa uma coisa dizendo assim: ó, eu vou fazer isso por causa disso. E aí a gente começa a ser consumido por aquilo, depois a gente até esquece por que a gente entrou naquilo. Quando a gente chegou aqui em Lagoa Santa, 7 anos atrás, a nossa comunidade, que era de 15, 20 pessoas, a gente decidiu que a gente ia dar uma mão aqui para um projeto social que tinha
ali na antiga FEBEM. Eu esqueci até o nome do projeto. Eram crianças que viviam em áreas de risco e elas iam no período inverso da escola, elas iam para lá para ter oficinas, para ter teatro, música, e a gente resolveu se engajar nisso e a gente ia para lá, passava a tarde com eles 2 vezes por semana, ou 1 vez por semana, se não me lembro, contávamos histórias, cantávamos, conversávamos, jogávamos bola com eles. Nós queríamos fazer aquilo por quê? Queríamos que a nossa comunidade começasse a se envolver em áreas assim. Mas depois de uns 8 meses, eu comecei a perceber que era eu e o pastor Leonardo que ia lá. E aquilo começou, a Dona Nilce também ia lá. E a gente começou a perceber que aquilo estava consumindo a gente. Porque toda semana era só nós, não tínhamos mais ninguém para ajudar, e era só nós, e a gente acabou se esquecendo do porquê que nós entramos naquilo. E aquilo começou a deixar pesado. Então a gente falou, opa, pode parar, não vamos entrar nesse negócio não. E é assim que acontece com a gente, como eu falei para vocês no começo. Pais que dizem que precisam dar um propósito melhor, uma vida melhor para os seus filhos, depois de 3 anos trabalhando que nem doidos, estão exaustos, doentes, e chegam à conclusão que os seus filhos não têm uma vida melhor. Então não se esqueça, querido. O plano que Deus tem para a sua vida, Ele tem um propósito principal. Você precisa focar. Você precisa organizar suas prioridades para você não desviar do caminho. Olha só. Existem alguns equívocos aqui. Fazer do que somos e temos um fim. Está errado ali, não é um meio. Fazer do que somos e temos um fim. Sabe o dinheiro que você ganha? Sabe as habilidades que você tem? Isso não é para você ter um status. Isso não é para você ficar confortável. Deus te deu isso, assim como deu para Faraó essas habilidades, para que a terra fosse salva da fome. Ele deu para você também um propósito para que a sua vida possa abençoar outros. Sempre é assim. Se você acha que você tem que ganhar dinheiro para você ficar rico, você está enrolado. Se você acha que você tem que trabalhar para você ganhar status, você está na contramão. Você tem que trabalhar porque através do trabalho Deus vai te abençoar e vai abençoar outras pessoas. E através do seu dinheiro Deus vai abençoar outras pessoas e vai fazer o bem no mundo. Mas também em meio às tarefas e demandas, nos esquecemos do propósito final. Eu conheço gente que disse assim para mim algum tempo atrás: não, Fernando, é o seguinte, eu vou construir eu vou montar essa empresa, porque essa empresa vai ser para servir o reino de Deus. E sabe o que aconteceu? A pessoa não planejou, e a pessoa começou a ser consumida, e ela se perdeu no propósito, e aquilo cansou, esgotou fisicamente a pessoa. Aquele negócio de servir o reino de Deus com a empresa foi esquecido ao longo do caminho. Gente, você tem que lembrar que se você quer ser alguém bem sucedido, é para você abençoar os outros. Mas daí o gerenciamento disso, tanta noite mal dormida, que o sujeito não é capaz, o cara se desgasta tanto, o cara se estrepa tanto fisicamente e emocionalmente, que ele não é capaz de, sei lá, ajudar alguém a atravessar a rua, não é capaz de abrir a porta para uma grávida no shopping, que ele se perde no meio das suas demandas. Então eu quero hoje à noite dar para vocês a possibilidade de a gente pensar em algumas coisas sobre reorganizar as nossas prioridades. Qual que é o tempo de Deus na sua vida hoje? Você consegue ter percepção disso? Se você não tem percepção disso, talvez você não tenha priorizado até agora ouvi-lo. Você não tem buscado Ele. Então você não sabe, você não tem como. Mas se você já sabe, mediante esse tempo de Deus para a sua vida, quais são as prioridades que você vai ter nesse tempo? Será que você está dando prioridade às coisas corretas? Mediante aquilo que Deus tem chamado você para fazer? Sabe, ao longo da vida a gente vai mudando de tempo. Eu vivo um tempo hoje diferente do que eu vivia quando eu tinha 18 anos, e você também. E quando eu estiver mais velho, minha vida vai ter outro tempo. A pergunta é se eu consigo ter consciência disso. Por exemplo, casais.
esses casais novos, eles se casam. Tá. Aquele tempo é o tempo deles começarem a relação, estabelecerem a sua união. Só que daí vai chegar um tempo que eles precisam ter filhos, que faz parte. E quando eles têm filhos, eles precisam saber que também, talvez o tempo profissional de um deles muda. Porque você tem duas pessoas que trabalham intensamente, de repente chega uma criança em casa. Você terceiriza a criação dela para babá, ela vai começar a chamar a babá de mãe. Né? Ou o casal decide o seguinte, ó, meu amor, agora é tempo de um de nós dar um passo atrás, do outro ir para frente, para matar o leão, para trazer a comida para dentro de casa, enquanto você vai cuidar nesse momento, os primeiros anos da vida dos nossos filhos. Depois você vai voltar. E o marido fala assim para a mulher, olha, eu adoraria ficar no seu lugar, em casa, mas eu acho que eu deveria. Porque a Bíblia diz que eu sou o homem, e que eu que tenho que suar a camisa, eu que tenho que, do meu suor, comer o pão da terra. Então, querida, nós dois estamos trabalhando muito, só que agora chegou o baby, a gente precisa decidir como é que vai ser isso. Só que dali 7, 8 anos, 10 anos, seu filho já está mais independente. E você fala assim, puxa, agora talvez é tempo de eu voltar a trabalhar. Ou talvez voltar meio período. E daqui a uns anos, o seu filho já vai estar na faculdade, talvez você vai voltar a se dedicar intensamente. Percebe como que tem tempos diferentes na nossa vida? Tem tempos que talvez você tenha que ralar muito, suar muito, não dar muita atenção para os amigos, porque você tem que construir talvez uma condição para você poder viver melhor. Mas vai ter um tempo na sua vida que você vai ter que dar uma recuada, porque você vai perceber que se você ficar muito longe, lutando, sem se relacionar com as pessoas, você vai morrer. Você começa a sentir falta de relacionamentos. Você começa a sentir falta de pessoas. Tinha um tempo na minha vida que eu não esquentava a cabeça de ficar longe da minha família. Porque eu com 17 anos eu saí de casa, eu deixei meu pai em Bauru, minha mãe em Curitiba. E desde 98 eu vejo eles, média, uma vez a cada 1,6 anos, mais ou menos. E é 1, 2 dias. Para mim isso sempre foi muito tranquilo. Eu fico longe de casa. Mas sabe, hoje nos 35 anos, e vendo meu pai ficando mais velho, minha mãe ficando mais velha, minhas duas mães ficando mais velhas, sabe qual que é o meu tempo agora? Eu preciso arrumar um jeito de estar mais próximo dos meus pais. Nem que eu vá lá 3 vezes por ano. Ou traga eles aqui. A pergunta para você essa noite é: a sua vida tem mudado de tempo? Você tem consciência disso? Qual que é o tempo de Deus para você? Tem um amigo pastor que tem 51 anos. E ele disse para mim que quando ele chegar aos 60 anos, ele não quer mais estar à frente de nada do que ele criou ao longo da vida. Ele não quer mais ser pastor de história da igreja que ele fundou. Ele não quer ser mais diretor dos institutos que ele criou. Porque ele quer se dedicar somente ao mentoreio de pastores mais jovens. Sabe o que é isso? Percepção do tempo de Deus na vida dele. E você? Tem você priorizado tempo de parar, ponderar e organizar? Ou você tem sido consumido pela ação? Você faz, só faz. E aí os outros vêm limpando atrás. Você vai deixando tudo bagunçado, todo mundo tem que vir organizando aquilo que você só sabe fazer, você não sabe parar e fazer as coisas com planejamento, com cabeça, com juízo. Você é o tipo daquela pessoa que diz assim, vamos aí, vamos ver o que dá. Seja o que Deus quiser. Seja o que Deus quiser, nada, meu amigo. Esse tipo de atitude é, seja o que você quiser. Quer honrar Deus? Quer utilizar melhor os seus recursos? Aprenda a parar e planejar. Senão você, além de você estar no triângulo do caos, eu preciso dizer um negócio para você. Você está levando a sua família, os seus filhos. Você está levando as pessoas ao seu redor para o triângulo do caos.
quando você não planeja, quando você não reorganiza suas prioridades, todo mundo que está à sua volta sofre com a minha e com a sua insensatez. Presta atenção. O que você hoje, quando você chegar em casa, não vai assistir o Fantástico, não. Chega em casa, janta, põe seus filhos pequenos para dormir. Mesmo que não queira, você vai dizer, vai dormir porque papai quer conversar com a mamãe. Não é aquela conversa de sempre, não. Né? Vai conversar com a mamãe, você vai dormir, pronto. É isso aí, criança é assim, tem erro não. Senta com o seu filho, senta com o seu cônjuge, ou com a pessoa que divide a vida com você. Se você mora sozinho, você vai ter que falar com Deus só. Se você mora com alguém, chama essa pessoa e faz uma pergunta séria. Querido, o que nós temos que priorizar na nossa vida hoje? Qual é o tempo de Deus para a nossa vida? Quais são as coisas que têm consumido o nosso tempo, mas que não são importantes? Querida, quais são as coisas que têm drenado as nossas energias, mas não são importantes? Qual a prioridade, querida, do nosso dinheiro, da nossa vocação? O que nós estamos fazendo com o que Deus espera de nós? Pense, qual é o propósito maior das nossas ações? O que está consumindo a sua vida hoje, querido? Pode gastar um tempo refletindo. O que está drenando a sua energia intelectual? O que está drenando a sua energia emocional? Para quê que isso está fazendo isso? Isso se tornou um fim em si mesmo? Mal, hein? Está enrolado, hein? Talvez está na hora de você pensar primeiro qual é o propósito da sua vida, sua carreira, do seu dinheiro, e voltar e reorganizar melhor as coisas que você tem na mão. Quero te convidar nesse momento a ter uma conversa muito séria com Deus sobre isso que a gente conversou hoje à noite. E tenha coragem de dizer para Ele: Deus, abre a minha mente e o meu coração para mim perceber quais são as coisas desnecessárias, não importantes, que têm me consumido e têm me impedido de fazer aquilo que é importante e necessário. Gasta um tempo. Coloque-se diante de Deus, que é a nossa fonte de conselhos, a nossa fonte de sabedoria. Ore aí você, no seu lugar. Se você quiser fechar seus olhos, curvar sua cabeça, se não, fica à vontade, mas pede para Deus iluminar a sua mente e o seu coração nessa noite, ajudando você a compreender melhor qual que é o tempo dele para você. Qual que é o tempo de Deus nesse momento da história, para a sua vida. E se você entender qual que é o tempo dele, quais que precisam ser as suas prioridades. Volte para casa hoje, olhe para a sua agenda. Verifique se as prioridades que você tanto defende e diz que são prioridades. Verifique se elas são necessárias mesmo. Vê se elas refletem na sua agenda. Quais são as prioridades do seu esforço, do seu investimento? Deixa Deus dar uma nova dimensão para a sua existência nessa noite. E passe a viver a partir do propósito que Ele tem para você. Jesus, a gente precisa de sabedoria, Senhor. Nós precisamos de ter coragem de ouvir um pouco mais a Tua voz na nossa vida. Alguns de nós aqui, Pai, eu sei, estão consumidos por tarefas que são urgentes, mas não são importantes. Alguns de nós aqui têm carregado um fardo muito pesado na vida porque se deixaram engolir, ou pela agenda de outros,
ou por coisas que realmente não estão na sua agenda, Deus, para a vida deles. Essa noite dá a nós coragem para admitir isso e nos faz aprender com as árvores. Pois alguns de nós precisam dar 2 passos atrás e reter a energia para poder sobreviver ao inverno. Alguns de nós talvez precisamos investir mais tempo com os nossos filhos. Alguns de nós precisamos reorganizar nossas prioridades no trabalho. Alguns de nós precisamos reorganizar nossa prioridade com o uso do dinheiro. Alguns de nós aqui, Pai, precisam encontrar o plano do Senhor para eles. Eu te louvo, Jesus, que o Senhor, quando veio ao nosso encontro, o Senhor sabia exatamente o que o Senhor ia fazer. O Senhor sabia que o Senhor ia para a cruz, que naquela cruz o Senhor nos reconciliaria com Deus. O Senhor não hesitou e não deixou ninguém consumir o Senhor com sua própria agenda, mas o Senhor mesmo foi e cumpriu as suas prioridades, morrendo naquela cruz por nós, ressuscitando para pagar os nossos pecados e nos dar a possibilidade de começarmos uma vida diferente. Nessa noite o Teu Espírito Santo nos ilumine, nos faça sair daqui prontos, decididos a reorganizar as nossas vidas com base na Tua vontade para nós. E é no nome de Jesus que nós oramos. Quase tudo é temporal, temporal porque está sujeito ao sujeito chamado tempo, que é mais que momento, que não se confessa, pois não sente culpa de nada, não vê minha pressa e displicente caminhada, segue a pé passeando, deve ser por isso que demora, parece que tá brincando, pensando que não tem hora, o tempo que vivo aqui, o tempo de agora, o tempo que está por vir, que venha sem demora, sem demora. Que a graça de Jesus, que o amor do nosso eterno Deus e Pai, que o Espírito Santo de Deus nos ajude a perceber o tempo dele na nossa vida, nos traga para dentro desse tempo e nos use e nos faça plenos de satisfação na vontade dele. Que isso seja nas nossas vidas a partir de hoje, ao longo dessa semana e para todos sempre, querido. Deus te abençoe nesse domingo, te dê uma semana ótima, onde você organize as suas prioridades baseadas na vontade de Deus. Fiquem com Deus, eu vejo vocês no próximo domingo.